A você que acompanha a página São José News, nosso bom dia. Estamos aqui no cartório eleitoral de São José do Vale do Rio Preto, onde vamos conversar com o Fábio. Fábio, bom dia. Bom dia a todos os nossos seguidores da São José News. Fábio, a gente vai tirar algumas dúvidas aqui da população, né, sobre as eleições que vai estar acontecendo no próximo domingo. Perfeito. Fábio, o horário de votação para essa eleição, qual que vai ser? Então, o horário de votação vai ser de 8 às 17 horas. Lembrando ao eleitor que na última eleição nós tivemos antecipação para as 7, o que não vai ocorrer nessa. Então, reafirmando, de 8 às 17 horas. Quais os documentos que a pessoa tem que levar para identificação do eleitor? Então, além do aplicativo e-Título, né, que é a ferramenta digital, o título digital no celular, nós com foto, né, que fique bem claro isso para todos os nossos seguidores, o e-Título, para que possa ser um instrumento de identificação, tem que possuir a foto, porque ele pode baixá-lo sem foto. Então, somente com a foto é que pode ser um instrumento de identificação. E além do e-Título, né, você pode levar um documento oficial com foto, uma identidade, uma carteira de motorista, carteira de trabalho profissional, passaporte, certificado de reservista. Então, o importante é um documento com foto para que possa identificar o eleitor. Certo. Quais pessoas que têm a preferência para votar? A preferência na votação são as pessoas maiores de 60 anos, as lactantes, as grávidas, os enfermos, os obesos, pessoas com mobilidade reduzida, os deficientes físicos, cadeirantes, né? Os policiais militares em serviço, juízes e promotores. Na hora da votação, qual vai ser a ordem dos candidatos ali que vai aparecer na urna? Muito importante essa pergunta. Então, atenção, gente. Olha, nós tivemos uma pequena mudança em relação à eleição geral de 2018, na alteração do deputado federal. Então, o primeiro cargo a ser votado vai ser o deputado federal, com 4 dígitos. Logo após vai vir o deputado estadual, com 5 dígitos. Após vem o cargo de senador, com 3 dígitos. Depois vem o cargo de governador, com 2 dígitos. E, por último, o cargo de presidente, também com 2 dígitos. Certo. A pessoa pode levar alguma colinha na hora para votar? Pode e deve, essa é a nossa recomendação, né? Diante desses 5 cargos em disputa para que os eleitores coloquem os seus votos, aconselhamos imensamente para que leve a sua colinha. O site do TRE possibilita ali uma colinha específica para que preencha os números de candidatos e após imprima, ou uma folha qualquer, né? O eleitor pode colocar, inclusive nessa ordem que eu acabei de falar, né, a relação dos seus candidatos, porque são vários números, né? Então é difícil você memorizar tudo isso, né? Então eu aconselho aos eleitores que já levem a sua colinha pronta com todos os seus candidatos e de preferência na ordem de votação que vai ocorrer na urna. Certo. A pessoa que não tem a biometria, ela pode votar? Pode, sem problema nenhum. Esse ano nós vamos ter uma eleição híbrida, com e sem biometria, diferente da eleição de 2020, em que nós tivemos uma eleição sem biometria totalmente por conta da pandemia. Os eleitores que não têm biometria podem ficar despreocupados, porque não vai ter nenhum impedimento de votar, apenas não vão colocar suas digitais ali, porque não tem coletadas na Justiça Eleitoral. Tá? Não precisa também o eleitor se preocupar se tem ou não, porque a chegar na sessão, nós temos ali, na urna, é que vai identificar se o eleitor tem ou não essa biometria, né? Então, não precisa se preocupar com relação a isso. Sobre a identificação biométrica escrita no título. Isso. Então, o eleitor tem uma das maneiras para saber se ele já tem a biometria é pegando o seu título, se ele estiver em mãos, né? O título físico de papel está escrito em cima, identificação biométrica. Então, aí já, né, confirma que ele tem essa identificação. Como também no aplicativo e-Título ou no site do TRE, ele pode verificar se tem a biometria coletada. Só para fins de informação, no município de São José nós temos hoje em torno de 80% dos eleitores já com a biometria, por conta da nossa revisão biométrica obrigatória realizada em 2019. E também façam alerta àqueles eleitores que não puderam comparecer nessa revisão em 2019, vocês não tiveram seus títulos cancelados. Podem votar normalmente, porque o TSE abonou essa falta, esse não chamamento para realizar a coleta biométrica por conta do início da pandemia em fevereiro de 2020. Certo. Sobre o e-título com e sem foto. Vamos explicar.
né, eu já adiantei um pouco, quem tem a biometria realizada na Justiça Eleitoral, né, os seus dados biométricos coletados, vai aparecer o e-título com foto. Quem não tem, pode baixá-lo, mas vai aparecer sem foto. Então não tem como levá-lo como ser um instrumento de identificação. Daí a necessidade de levar o documento oficial com foto. Essa é a diferença. Principalmente os eleitores que tiraram o título de março de 2020 para cá, estes não terão a foto ali no e-título. Por quê? Porque a maioria tirou pela internet, porque o cartório estava fechado, o atendimento era totalmente online, e por conta disso também não houve a coleta biométrica. Acreditamos que venhamos a ter novamente o nosso serviço de biometria agora na reabertura do cadastro em novembro. Sobre a proibição do uso do celular na hora da votação. Nos últimos meses, as pessoas ficaram com essa dúvida, né? Gostaria que você esclarecesse sobre isso. Muito boa pergunta. Vamos esclarecer para o leitor para não ficar nenhuma dúvida. O celular é permitido portar até a entrada da sessão, normalmente. Ok, eleitores? Vocês podem ficar com o seu celular já adentrando os locais de votação. Nós temos 12 locais de votação distribuídos aqui em São José, com 47 sessões eleitorais para recebermos todos os nossos eleitores. Então, o que acontece? Pode ir perfeitamente com o seu celular. Na entrada da sessão, após o presidente da sessão digitar o seu número do título e habilitá-lo para se dirigir à cabina para votar, nesse momento sim, o mesário vai pedir que vocês deixem o celular numa mesa de apoio, ali na entrada da sessão eleitoral, para que se dirijam à cabina de votação sem o mesmo. Tanto o celular como qualquer outro aparelho, né, de eletrônica e radiocomunicação, como tablet, máquina fotográfica, aparelho de radiocomunicação, enfim, vai deixar ali na mesa de apoio, porque é terminantemente proibido, por resolução do TSE, o eleitor se dirigir à cabina de votação com o celular. Certo. Nas últimas eleições em 2020, a falta foi abonada pelo TSE? Sim, importante. Vários eleitores estiveram aqui no decorrer do ano passado e desse ano com essa dúvida. Então, atenção aos eleitores que não foram votar, tiveram a sua ausência na eleição de 2020. Não houve a multa, tá ok? Então o TSE abonou todas as faltas da eleição de 2020. Não gerou multa, portanto podem ficar despreocupados com relação a isso. O convênio da Justiça Eleitoral com o Detran, validação da importação de dados. Muito bem também. Olha só, isso é para evitar a surpresa do eleitor quando chegar à sessão eleitoral. O que é isso? A Justiça Eleitoral no país como um todo, ela fez um convênio com os órgãos de identificação pessoal que possuem esses dados já coletados, né, biométricos cadastrados. Então, o que a Justiça fez? Um convênio aqui específico no estado do Rio de Janeiro, com o Detran do Rio de Janeiro. Para quê? Importamos os dados desses eleitores do Detran do Rio de Janeiro para que na votação dessas eleições sejam validadas essa importação desses dados. Ou seja, o eleitor que chegar à sessão e o mesário solicitar que ele coloque a sua digital e ele tenha certeza, né, óbvio, que não tem essa digital coletada pela Justiça Eleitoral, não precisa ficar despreocupado, não é fraude, não é nenhuma coisa desse tipo. É esse convênio com a Justiça Eleitoral, com o Detran, que validando, colocando o eleitor a sua digital e reconhecendo, é validada a importação de todos esses dados. E o que é mais importante com relação a isso? O eleitor, então, validando esses dados, ele não precisa comparecer à Justiça Eleitoral para fazer a sua biometria. Já fica como realizada por conta dessa importação dos dados do Detran. Então facilita tanto para vocês, eleitores, como para nós da Justiça Eleitoral. Então não fiquem surpresos se porventura vocês, sem identificação aqui na Justiça Eleitoral, o mesário porventura pedir para que coloquem a sua digital ali na urna para serem identificados. Sobre a justificativa eleitoral, possibilidades para justificar. Muito bem. Aquele eleitor que não se encontra no seu domicílio eleitoral, né, explicando melhor, a cidade em que vota, pode justificar em qualquer sessão eleitoral aqui de São José ou pelo aplicativo e-título, que tem a geolocalização. Agora que fica importante isso, o eleitor tem que ser de outra cidade para poder fazer essa justificativa de ausência de domicílio. E temos as outras formas também de
de justificativas, que é aquela pessoa que está enferma ou aquela pessoa que está trabalhando no dia, que são as mais comuns, né? Então, essas pessoas têm até 60 dias para realizarem a sua justificativa, procurando o cartório eleitoral ou pelo sistema Justifica, no site do TRE, uma ferramenta tecnológica que ajuda o eleitor a não precisar vir ao cartório. Ele preenche esse requerimento e anexa ou um atestado de saúde, se for o caso de enfermo, ou uma declaração de trabalho, se por acaso estiver trabalhando e não puder votar. Ok. Um fator também importante para as eleições são as digitais. No caso, tem que estar com a mão seca e sem qualquer tipo de creme. Isso, muito bem. Então, eu peço encarecidamente a todos os nossos eleitores que já têm né, a informação, que possuem a biometria, ou seja, que vão votar apondo sua digital no sensor biométrico, que muito cuidado com as mãos, com as digitais, principalmente dos polegares e indicadores, que são os 4 dedos que podem ser utilizados. Então a gente pede que, por favor, não utilize nenhum creme nas mãos e as mãos secas e limpas. É claro que se porventura a mão estiver um pouco suada no momento, nós vamos ter disponibilizado papel toalha para que possam secar as suas digitais. Mas a gente pede encarecidamente nenhum tipo de cremes, mãos secas e limpas. Vocês vão utilizar os polegares e indicadores e poderão ter até 4 tentativas para realizar essa votação. Caso ainda assim não seja reconhecida a digital, não precisem ficar preocupados, porque vocês vão ser habilitados para votar sem a biometria. Ok? Então, caso a urna não reconheça, não vai ser impedimento nenhum. Apenas nós vamos fazer um procedimento para que esse eleitor com biometria vote sem biometria. Sobre aqueles eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, essas pessoas podem ter algum acompanhante? Sim, pode sim. A Justiça Eleitoral vem evoluindo nessa parte de acessibilidade, né? Tanto nas urnas como nas nossas normas. Então, por exemplo, nas urnas, para os deficientes visuais, nós temos agora o fone de ouvido, pode ser solicitado ao presidente de sessão, fone de ouvido descartável, e nós temos também a tecla em braille, né? A tecla de apoio número 5. E para os deficientes auditivos, nós temos a novidade esse ano do intérprete de Libras para cada cargo a ser votado. Então, com relação aos acompanhantes, o presidente da sessão a regra é entrar desacompanhado, mas o presidente da sessão vai avaliar caso a caso, né? Verificando a necessidade daquele acompanhado, né? Daquele eleitor que tem muita dificuldade para exercer o seu exercício de voto, seja mental ou físico, esse acompanhante poderá, inclusive, acompanhá-lo e não só acompanhá-lo, mas digitar os votos para ele, tá certo? E agora, desde que esse acompanhante não pode estar a serviço da Justiça Eleitoral ou a serviço de qualquer candidato ou partido político. Certo. Sobre aquelas pessoas que têm criança de colo. A recomendação é, a cabina são aquelas crianças lactantes, ou seja, que ainda estão na fase de amamentação. Tá? Não vamos estipular aqui uma idade, porque hoje em dia, né, está muito, vamos dizer, generalizado isso, né? Não tem uma coisa específica. Então, pensamos as mães essa compreensão, apenas os bebês, né, lactantes. Crianças maiores, peço por favor que deixe com um familiar próximo, ou então que elas podem ficar, obviamente, ali aguardando a mãe votar na cabine, né, próximo ali dos mesários, inclusive solicitando ali uma cadeira, se for o caso, para essa criança. Sobre a propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral. No dia da eleição, nenhuma propaganda eleitoral é permitida. Então, é proibido terminantemente qualquer tipo de propaganda. Carreata, comício, distribuição de santinho, de material de propaganda, manifestação em grupos, aglomeração de pessoas vestindo com um vestuário padronizado, enfim, para simplificar. Nenhuma propaganda eleitoral no dia, no domingo, é permitida. Nós estamos com 6 equipes de fiscalização, rodando o município inteiro, desde a Barrinha até aqui Boa Vista. Então, qualquer tipo de propaganda eleitoral vai ser coibida. O eleitor, o único tipo de propaganda que é permitido é a manifestação silenciosa, vejam bem a palavra, no silêncio do eleitor. De que forma? É aquele eleitor que veste a camisa do seu candidato, que coloca um adesivo na camisa, um broche, um dístico, ou um boné, enfim. É aquele candidato que você olha ele, você vê a preferência dele, mas ele está silencioso, ele não manifesta verbalmente a sua manifestação de preferência política.
Certo. Sobre o voto facultativo. Nós temos o voto facultativo e o obrigatório, né? Então, o facultativo é para aqueles eleitores que têm de 16 e 17 anos, os maiores de 70 anos e os analfabetos. Então, 16, 17 anos, maiores de 70 anos ou mais, e os analfabetos. E obrigatório para quem tem 18 a 69 anos. Certo. Por último, agora, as dúvidas quanto à sessão ou local de votação. Muito importante. Então, eu peço encarecidamente aos nossos eleitores que, antes de se dirigir ao local de votação, aproveitem esse tempo até domingo para checarem, principalmente, óbvio, aqueles que não têm o título físico de papel em mãos. Né? Como podem checar? Baixando o aplicativo e-Título, entrando no site do TRE, ligando para a nossa central de atendimento, cujo código é 21 34 36 9000, 21 34 36 9000, ligando para a gente aqui no telefone 22 24 7312. Estamos à disposição também para ajudarem a todos, porque é de suma importância, eleitor, que já conheça, né, o seu local e a sua sessão, para que não ocorram transtornos, né, de chegar no local, perdão, e sejam surpreendidos que não é o seu local de votação. Então, por favor, chequem o local e a sua sessão, que contribui muito, não só para vocês, eleitores, para nós da Justiça Eleitoral, em especial o trabalho dos nossos mesários. Então, aqui, Fábio, o São José News agradece pela entrevista e tirar essas dúvidas, né, dos eleitores daqui de São José. Nós é que agradecemos, né, a oportunidade. É sempre bom passar todas essas informações para todos os nossos eleitores, para que se sintam mais seguros na hora de votação. Só relembrando os 3 passos, por favor, chequem o local de votação e a sua sessão, né? Não deixem de levar um documento oficial com foto, ainda que tenha um e-título com foto, por conta do sinal no local de votação, e a sua colinha, que é importantíssimo, para que vocês assim se sintam mais seguros e tenham a confiança na Justiça Eleitoral, no processo eleitoral e na nossa democracia, e possam assim exercer o seu direito universal, que é o exercício do voto, que é o ápice da nossa democracia. Muito obrigado a todos.